Silêncio. Texto bíblico, Lucas capítulo 1, dos versos 18 ao 20. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Interessante é saber que o profeta Zacarias, um sacerdote do Senhor, foi separado e escolhido por Deus para o cumprimento de um propósito específico. Ele e sua esposa Isabel serviam a Deus de modo irrepreensível a todos os preceitos e mandamentos do Senhor continuamente. Eram justos aos olhos de Deus, e Isabel, sua esposa, era estéril, e eles não podiam gerar filhos, e ambos já eram de idade avançada. E em um determinado momento de sua vida, quando estava ele servindo a Deus no santuário como de costume, apareceu um anjo do Senhor, enviado da parte de Deus. Falava ainda a Zacarias, trazendo-lhe as boas notícias acerca do propósito da criança, que converteria muitos dos filhos de Israel ao seu Deus, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos desobedientes à prudência dos justos, habilitando para o Senhor um povo preparado, e que a criança seria cheia do Espírito Santo já no ventre materno, e que muitos se alegrariam com seu nascimento. Então perguntou Zacarias ao Senhor: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. E Zacarias, a partir daquele momento, ficou mudo. Todo o povo estava do lado de fora do templo, esperando Zacarias sair para lhes falar. E ele, ao sair daquele lugar, ele nada podia dizer-lhes, pois havia sido silenciado por Deus. E agora, para ele se explicar e transmitir ao povo o que ali havia lhe ocorrido. Imagine você quando Zacarias chegou em casa e precisou dizer a Isabel, sua esposa, o que lhe havia acontecido. Silêncio. Acredito que essa tarefa não foi nada fácil para Zacarias. Sendo ele um profeta de Deus, acostumado a ser boca de Deus para o povo, agora pelo próprio Deus silenciado até que se cumprisse a sua vontade. Zacarias, mesmo sendo um profeta, agiu com incredulidade diante de Deus, pondo em dúvida a palavra do Senhor, em detrimento das suas próprias limitações, pelo fato de ambos serem de avançada idade e sua esposa ser estéril. Porventura, existe algum impossível para Deus? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nunca duvide das palavras e das promessas de Deus para a sua vida. Acredite, para tudo existe um propósito. Enquanto a criança crescia, se desenvolvia no ventre de Isabel, mexia em sua barriga, Zacarias aprendia e convivia com o silêncio, passando a acreditar naquilo que os seus olhos viam e as suas mãos sentiam, mas sem nenhuma palavra poder falar, aprendendo a silenciar e a enxergar todas as coisas à medida que a criança crescia ao longo do tempo, pois aquilo que foi gerado como projeto de Deus e está dentro de você vai crescer, vai se desenvolver e ao tempo da promessa se cumprirá. 9 meses se passaram, a criança nasceu e ao 8º dia foi circuncidada. Quando perguntaram qual seria o nome da criança, querendo-lhes dar o nome do pai Zacarias, ele se moveu. A lição com o silêncio ele aprendeu. Os seus lábios se abriram e ele declarou: ele será chamado João, conforme Deus escolheu e assim determinou. Deus vai afastar, Deus vai silenciar,
pessoas incrédulas que estão ao seu lado, pois aquilo que foi gerado como projeto de Deus que está dentro de você não poderá ouvir palavras de incredulidade por parte daqueles que estão do lado de fora. Somente aqueles que têm aliança contigo, que sonham os teus sonhos, que se alegram com as tuas conquistas, são essas pessoas que te seguirão e estarão ao teu lado, vivendo tudo aquilo que Deus separou para você como promessa. A minha oração nesse momento é que, ao cumprir-se o tempo das promessas de Deus em sua vida, que você esteja cercado de pessoas que, ao longo dessa caminhada, trabalharam e lutaram ao teu lado, vencendo as jornadas. E ao final de cada estação, que seja levantado o bastão de mais uma vitória conquistada. Em nome de Jesus. Se você não quer que ninguém atrapalhe os teus sonhos, não conte os teus sonhos para ninguém, pois somente aqueles que te ouvem falar são os que podem tentar te atrapalhar.